Saudações. Uma pergunta. A fé é como uma folha a flutuar no ar ou necessita a fé de um fundamento seguro? Creio que compreendemos que a fé necessita de um fundamento seguro. Este fundamento está no que Deus nos revela acerca dos seus caminhos e do que já foi feito por nós. Por isso encontramos na fé que tem a sua raiz na revelação de Deus, a forma para chegarmos com confiança junto de Deus. Vejamos então o que Deus fez por nós em Jesus e como nos foi aberto o caminho até à presença de Deus. Este caminho teve o seu preço que já foi pago. O fundamento das nossas orações a serem aceitas e ouvidas está no facto de que Jesus, pela sua morte redentora, abriu o caminho até ao lugar chamado Santíssimo. O lugar Santíssimo, que também era chamado o Santo dos Santos, era o lugar mais santo no templo, que também era o centro de adoração a Deus. O lugar Santíssimo representa o espaço onde estava a presença de Deus Pai. O templo tinha várias divisões e cada uma delas estava consagrada a certas atividades do culto a Deus. O povo podia entrar no templo só até certo ponto. O lugar santo no templo era o lugar onde os sacerdotes ministravam a Deus. Porém, no interior havia um espaço que era chamado o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. Entre o lugar santíssimo e o lugar chamado Santo, havia um véu que era uma cortina espessa que separava estes dois espaços. Os sacerdotes entravam no lugar santo para aí cumprirem o seu serviço em conformidade com a lei de Moisés. Porém, no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar e, rigorosamente, só uma vez por ano. Este ritual extremamente sagrado tinha que ser feito com o maior cuidado e consagração. Sugiro que leia os textos referidos nesta palestra para uma meditação mais cuidada dos ensinos bíblicos. Para entrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote tinha que levar consigo o sangue de um animal que tivesse sido ofertado ao Senhor para a expiação do pecado do povo. Neste lugar santíssimo, o sumo sacerdote então espargia o sangue sobre o propiciatório, que significa lugar da misericórdia. O propósito deste ritual era pedir que a misericórdia de Deus se estendesse sobre o seu povo. Para o povo do Antigo Testamento, esta prática era necessária, pois seria pela aceitação deste sacrifício, pela parte de Deus, que eles continuariam a desfrutar da misericórdia de Deus. Porém, as práticas no templo tinham a sua limitação, visto todos os anos ser necessário fazer os mesmos sacrifícios. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento tinham limitações, incluindo a limitação da sua validade. A razão destes sacrifícios terem sido repetidos é porque estes sacrifícios não aperfeiçoavam nem purificavam as pessoas. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 3. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Como já referi, havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O véu indicava que o caminho do santuário, o lugar da presença de Deus, estava interdito ao ser humano por causa do seu pecado. A santidade de Deus não permitia, nem permite, pecado na sua presença. Só o sumo sacerdote podia entrar neste lugar uma vez por ano, tendo que levar com ele uma bacia com sangue do animal ofertado a Deus em sacrifício expiatório. O significado desta prática era que Deus, aceitando o sacrifício, ele também teria misericórdia do povo.
Vejamos ainda outro texto, Hebreus capítulo 9, versículos 6 a 10. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias lavagens e justificações da carne impostas até ao tempo da consagração. Mas vindo Jesus para remir as pessoas pelo seu sacrifício na cruz, algo aconteceu com o véu separador. Na altura em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se em dois, de alto a baixo. Vejamos o que nos dizem as Escrituras em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Desta forma ficou manifesto ao ser humano que Deus aceitou o sangue de Jesus como expiação pelo nosso pecado. Ficou revelado ao ser humano que, mediante o sacrifício redentor de Jesus, ele estava perdoado, sendo assim aceito no santuário de Deus. Ficou também revelado que o ser humano podia aproximar-se de Deus, tendo aceito que Jesus deu a sua vida na cruz para o salvar. Graças a Deus, porque agora não há nenhum véu a impedir-nos da presença de Deus. Agora o Espírito Santo ensina-nos que não há mais lembrança dos nossos pecados. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 10, versículos 15 a 18. E também o Espírito Santo nos testifica, porque, depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. O caminho até à presença de Deus está aberto a todos os que se aproximem pela porta. Esta porta foi aberta pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 dizem ainda: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. No Velho Testamento, as pessoas faziam os seus sacrifícios e diziam: fiz o que Deus me disse. Nisto eles encontravam tranquilidade para as suas vidas. Ao mesmo tempo, era-lhes estendida aceitação temporária diante de Deus. Porém, era-lhes necessário repetir os mesmos sacrifícios todos os anos. Mas depois de Jesus ter morrido na cruz e ter entrado na presença do Pai com o seu próprio sangue, nós temos uma porta que permanece aberta. Esta é a porta aberta porque o valor da redenção em Jesus é eterno. Vejamos ainda Hebreus capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque Jesus já abriu o caminho, tenhamos ousadia na oração. Na redenção, o nosso pecado foi perdoado e por isso não há mais impedimento à nossa aproximação de Deus. Efésios capítulo 2, nos versículos 13, 16, 18, lemos o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E pela cruz,
reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por Jesus, fomos reconciliados com Deus e chegamos perto de Deus. Notemos a expressão ambos. É em referência ao povo hebreu que antes tinha que fazer rituais todos os anos e aos gentios, que neste caso são os outros povos do mundo. Agora, em Jesus, todas as pessoas, tanto judeus como gentios, têm acesso a Deus Pai. Neste acesso, tanto o povo hebreu, que antes estava limitado pelos sacrifícios do templo, como os que não são hebreus, têm o auxílio do Espírito Santo para chegar à presença de Deus Pai. Por Jesus, todos temos acesso ao Pai, porque pela fé recebemos a nossa purificação pelo seu sangue. Notemos aqui um ponto importante. Ter acesso a Deus não é o mesmo que entrar na presença de Deus. A pessoa pode ter acesso a um lugar, porém pode continuar à porta a pensar se tem coragem para entrar. Em Jesus, foi-nos dado acesso, porém é necessário receber a oferta que nos é dada e, literalmente, ir à presença de Deus. Como nos diz Hebreus capítulo 10, versículo 19, entremos com ousadia até à presença do Pai. O ser humano não tem que sofrer mais por pensar que não é digno. Em Jesus fomos resgatados e feitos dignos para estar diante do Pai. Oremos sabendo que não temos impedimento entre nós e o Pai que está nos céus. Neste processo de chegarmos a Deus, Deus já fez a sua parte. Mas qual é a nossa parte? Considere o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus sofreu o castigo pelos pecados da humanidade. Tal o grande amor de Deus por cada um de nós e conforme revelado em Jesus. Nenhum de nós tínhamos virtude ou a santidade para nos salvarmos a nós mesmos. Nenhum de nós tinha o direito de entrar na presença de Deus Pai. Mas porque Jesus se submeteu à justiça divina por amor de cada um de nós temos caminho aberto. Por isso, podemos falar com Deus Pai e saber que somos ouvidos. Somos ouvidos por entrarmos no caminho aberto por Jesus. Podemos descansar em Deus porque fomos recebidos, porque Jesus nos deu esse acesso. Podemos fazer as nossas orações a Deus com um sentido de tranquilidade espiritual, porque Jesus é a nossa garantia de aceitação diante do Pai Celestial. É possível as pessoas terem a sua paixão por Deus. É possível pessoas terem a motivação para fazerem as suas preces a Deus. Porém, é importante compreender que não são as nossas atividades religiosas que nos dão acesso a Deus. É Jesus que, mediante o seu sacrifício redentor, que nos deu acesso a Deus Pai. E é só por Jesus que podemos chegar ao Pai com as nossas orações. É necessário a pessoa vir com fé em Jesus, no que Jesus fez por nós na cruz, e render a sua vida a Deus Pai. Se ainda não o fez, faça-o agora. Talvez queira dizer comigo a Deus Pai: meu Pai Celestial, obrigado por Jesus, que morreu pelos meus pecados na cruz. Eis-me aqui, aos pés da cruz, e declaro que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Obrigado por me aceitares. Se fez esta oração, creia que Deus ouviu. Tire tempo todos os dias para ler a Bíblia, para falar com Deus, sabendo que é por Jesus que tem a sua comunhão com Deus. Se desejar mais informação, entre em contacto comigo pelo meu e-mail que segue, ou deixe o seu comentário por baixo deste vídeo. Se este vídeo lhe tem edificado, partilhe com outras pessoas.
Talvez queira pensar em clicar no retângulo vermelho por baixo deste vídeo onde diz subscribe, para receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Fique atento aos próximos vídeos, onde vou comentar mais sobre os ensinos bíblicos. Que as amplas bênçãos de Deus possam frutificar na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.